Fala galera! Nessa videoaula nós vamos dar início ao estudo de bioquímica. Então não se esqueçam de se inscrever no canal Sinapse Biologia e ativar o sininho da notificação. Vamos junto! A bioquímica é a parte da biologia que estuda os componentes químicos constituintes dos seres vivos. E todos os seres vivos apresentam em sua constituição dois tipos de componentes químicos. Vamos ver junto bem aqui, ó. Todo ser vivo apresenta componentes inorgânicos e componentes orgânicos. A diferença básica entre os componentes inorgânicos e os componentes orgânicos é que os componentes inorgânicos não apresentam átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio. Já os componentes orgânicos apresentam. Eles vão apresentar átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio. E aí vale a pena ressaltar que no estudo da bioquímica, os componentes inorgânicos dos seres vivos, eles são representados pela água e pelos sais minerais. Já os componentes orgânicos, eles são representados pelos carboidratos, pelos lipídios, pelas proteínas, pelas vitaminas e pelos ácidos nucleicos, que são representados por DNA e RNA. Vamos começar então o nosso estudo de bioquímica falando da água, o componente químico mais abundante em um ser vivo. Só para você ter uma ideia, cerca de 65% a 70% da massa corporal de um ser humano adulto é constituída por água. Vamos conhecer então as principais características físico-químicas da água e, é claro, as suas funções biológicas, ou seja, as funções da água nos seres vivos. Vamos começar o estudo da água falando da sua composição química. A água é uma molécula formada pela união de um átomo de oxigênio com dois átomos de hidrogênio. A união entre esses átomos ocorre por meio de uma ligação química denominada ligação covalente, que é caracterizada pelo compartilhamento de elétrons. Vamos junto na figura bem aqui, ó. Então aqui nós temos um átomo de oxigênio que está ligado a dois átomos de hidrogênio. É a representação de uma molécula de água. Vale a pena ressaltar que entre os átomos de hidrogênio da molécula de água existe um ângulo de 104 graus e meio. Guarde isso daí. A molécula de água, além dela ter essa composição química, ela é considerada uma molécula polar. Aí, Leandro, mas por quê? Porque a molécula de água, ela apresenta na região do átomo de oxigênio carga elétrica negativa e na região dos átomos de hidrogênio carga elétrica positiva. Por isso, a molécula de água vai ser considerada polar. E saber que ela é polar é fundamental para que você entenda o que é uma substância hidrofílica e o que é uma substância hidrofóbica. Vamos entender? Substâncias hidrofílicas são substâncias que têm afinidade pela água. São substâncias que são polares, igual à água. E por conta disso, vão interagir muito bem com a molécula de água. Já as substâncias hidrofóbicas são substâncias que não têm afinidade pela água, porque as substâncias hidrofóbicas são apolares. E aí a molécula de água é polar. E aí você precisa lembrar aquela famosa frase da química, de que semelhante dissolve semelhante. Então, pelo fato da água ela ser polar, ela vai interagir muito bem com outras moléculas polares. Pelo fato dela ser polar, ela não vai interagir com moléculas apolares. Portanto, moléculas que forem polares são consideradas substâncias hidrofílicas, porque vão interagir muito bem com a água. Já moléculas que são consideradas apolares
vão ser moléculas hidrofóbicas, porque não terão afinidade com a água. Outro ponto relacionado ao fato da molécula de água ser polar é que a molécula de água ela vai tender a se ligar a outras 4 moléculas de água por meio de uma ligação intermolecular chamada de ligação de hidrogênio. Lembre daquela ideia da física e da química de que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Agora vamos junto bem aqui, ó. Bem aqui nós temos a representação de uma molécula de água. Na região do átomo de oxigênio, lembre, nós temos carga elétrica negativa. E na região dos átomos de hidrogênio, nós temos carga elétrica positiva. O que vai acontecer é o seguinte: a região do oxigênio de uma molécula de água que tem carga elétrica negativa vai se atrair pela região dos hidrogênios de outras moléculas de água. Lembre, os hidrogênios têm carga elétrica o quê? Positiva. E essa atração entre o oxigênio de uma molécula de água com o hidrogênio de outra molécula de água é chamada de ligação de hidrogênio. É uma ligação intermolecular. Uma molécula de água tem a capacidade de formar 4 ligações de hidrogênios com outras moléculas de água. Outra característica importante da água é que ela é dotada de elevado calor específico. Anota aí, calor específico é a quantidade de calor que 1 grama de uma determinada substância precisa para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Falar que a água tem um elevado calor específico significa dizer que para a água elevar a sua temperatura, ela precisa receber muito calor. E da mesma forma, para ela diminuir a sua temperatura, ela precisa liberar muito calor. E entender essa propriedade física da água permite entender por que a água está presente em grande quantidade nos seres vivos. Na verdade, uma das principais funções da água é funcionar como um regulador térmico, regular a temperatura dos seres vivos. Os seres vivos, eles não podem ter mudanças bruscas de temperatura em seus corpos, e a água que está presente nos corpos dos seres vivos não vai deixar que ocorra essa variação brusca de temperatura por conta do seu elevado calor específico. Para a temperatura aumentar muito, o corpo do ser vivo vai ter que absorver muito calor para fazer com que a água aumente a sua temperatura. Isso daí é bastante difícil. Da mesma forma, como um ser vivo não pode aumentar muito sua temperatura, a sua temperatura também não pode descer muito. Então, para um ser vivo ter a sua temperatura baixando muito, ele tem que perder muito calor para o ambiente. Então, não se esqueça disso. A água tem elevado calor específico e essa característica dela vai permitir que ela haja como um regulador térmico nos seres vivos. Agora que nós já sabemos a composição química da água e as características da água, vamos estudar as funções desempenhadas pela água nos seres vivos. Eu listei aqui para você, tá aí as funções, ó. Vou jogar na tela, você bate o print e depois copia tudinho. A primeira função da água nos seres vivos é que ela funciona como um solvente universal. Para você entender o que é um solvente, você tem que lembrar do conceito de solução lá da química. Na química, uma solução nada mais é do que uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura em que se observa uma única fase. Aí, Leandro, como assim? É fácil. Quando você pega, por exemplo, 2 componentes, 2 substâncias diferentes e mistura elas, e ao misturar elas não consegue distinguir um componente do outro, enxerga só uma fase, características iguais em todos os pontos da mistura, você pode dizer que essa mistura é homogênea, é uma solução. Toda a solução é formada por 2 componentes, o solvente e o soluto. O soluto é a substância que vai ser dissolvida na solução e o solvente é a substância que vai dissolver o soluto. E aí, um exemplo clássico é quando você, por exemplo, tem água e sal. A água, nesse caso, vai funcionar como solvente e o sal vai funcionar como soluto. Se você pegar uma colher de sal e jogar dentro de um copo com água, você vai dissolver esse sal na água
e a água, portanto, vai funcionar como solvente. Nos seres vivos, a água vai funcionar como solvente, por isso que a gente vai falar que é um solvente universal. Em todos os líquidos presentes nos seres vivos, vai estar presente a água, dissolvendo substâncias. E pelo fato da água dissolver substâncias nos seres vivos, como por exemplo dentro das células ou então no sangue, a água vai permitir que reações químicas ocorram ali entre substâncias. Então ela é um solvente universal. Além disso, ela funciona como meio de transporte de substâncias. Como a água dissolve várias substâncias, ela também vai transportar essas substâncias no corpo dos seres vivos. Outra função da água nos seres vivos é que ela funciona ou como reagente de reações químicas ou então como produto de reações químicas. E aí, quando se fala da água participando como reagente ou como produto, vale a pena que você conheça dois conceitos, que são os conceitos de reação de hidrólise e reação de síntese por desidratação. Aí, Leandro, o que é isso? Quando você tem a água participando como um reagente numa reação química para quebrar determinada substância, você tem aí uma reação de hidrólise. Quando você tem a água sendo liberada como produto por conta da união de duas substâncias, por exemplo, você tem aí uma reação denominada síntese por desidratação. Então, se a água ela participar na reação química como reagente, a gente chama a reação de hidrólise. Se ela funcionar como produto, nós chamamos a reação de síntese por desidratação. Fechadinho? E aí, ela também funciona como regulador térmico, como eu expliquei ainda há pouco, por conta do seu alto calor específico. Além disso, ela é um lubrificante natural. Ela está presente, por exemplo, nas articulações e ela evita que um osso entre em atrito com outro osso. Então ela lubrifica, por exemplo, as articulações. Ela lubrifica também outras regiões do corpo. Por exemplo, na boca tem a saliva, que ela vai lubrificar a comida, para que quando tu engula a comida não saia rasgando pela tua garganta. Então é uma outra função da água como lubrificante. Não esqueça disso daí também, é um lubrificante natural. E a água é matéria-prima para a realização da fotossíntese, que é feita por algas e por plantas aqui no nosso planeta Terra. Beleza? E aí eu quero que você guarde essa notinha aqui, ó. A quantidade de água em um ser vivo, ela varia de acordo com 3 fatores. O primeiro é de acordo com a espécie, o segundo com o tipo de estrutura corporal analisada e o terceiro com a idade. Vamos entender isso melhor? Com relação à espécie, eu trouxe aqui alguns exemplos para você entender como é que a taxa de água vai variar no corpo de um ser vivo. Por exemplo, nos mamíferos, 65% da massa corporal desses seres é composta por água. Já, por exemplo, nas minhocas, 80% da massa corporal desses seres é composta por água. E nas águas vivas, cerca de 98% da massa corporal desses seres é composta por água. Então, de espécie para espécie, vai variar a quantidade de água em um ser vivo. Além disso, a quantidade de água em um ser vivo varia de acordo com a estrutura corporal analisada. Por exemplo, ó, lá no cérebro, as células nervosas que constituem o cérebro humano têm cerca de 78% de sua massa sendo constituída de água. Já as células ósseas têm 40% da sua massa constituída por água. E vale a pena destacar o seguinte: quanto maior for a atividade metabólica de um órgão, maior é a quantidade de água que vai estar presente nesse órgão. Então, por exemplo, como o cérebro tem maior atividade metabólica do que os ossos, a quantidade de água no cérebro é muito maior do que a quantidade de água nos ossos. E para finalizar, a quantidade de água num ser vivo varia de acordo com a idade. Por exemplo, aqui, ó, um feto humano de 3 meses tem 94% de sua massa sendo constituída por água. Já um recém-nascido já tem só 70% da sua massa constituída por água.
Já um ser humano adulto, 65% da sua massa é constituída por água. Então a quantidade de água vai diminuindo com o passar do tempo. Uma criança tem muito mais água do que um adulto. E terminamos a primeira aula de bioquímica. E se essa videoaula ajudou você, se inscreva no meu canal Sinapse Biologia e ative o sininho da notificação. Me siga também nas redes sociais. Meu Instagram é Prof. Leandro Santos. E não se esqueça, os slides que eu uso em todas as minhas videoaulas estão disponíveis no meu Instagram. Vá lá, me siga e tenha acesso a esses slides. O meu Facebook é Leandro Santos. Fechadinho então? Um grande abraço. Tchau, tchau!